Irmãos, boa noite. É muito bom estarmos mais uma vez, pela graça do Senhor, na sua casa. Que bom. A cada domingo, segundo domingo que estamos aqui, ao vivo e a cores, vendo novas pessoas, é muito bom. É muito bom a gente ver a nossa igreja voltando aos poucos, dentro dos cuidados que a gente tem que tomar, né? As precauções direito, fazendo isso com todo cuidado, com toda responsabilidade, mas é muito bom ver a Paula, que Deus abençoe a sua vida, Paula, é muito bom tê-la conosco novamente, assim como todos os irmãos, mas a Paula de um modo especial, porque andou dando trabalho, Deus fez a gente orar bastante, graças a Deus. É muito bom estarmos nesta noite aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, Tu conheces o nosso coração. O Senhor sabe das nossas falhas, sabe das nossas imperfeições. Somos pecadores, ó Pai, e temos Te desagradado muitas vezes, ó Pai. Mas é pelo sangue de Cristo Jesus que nós nos colocamos nesta noite aqui diante de Ti, Senhor, lavados e remidos por Cristo Jesus, pelo sangue de Cristo Jesus na cruz, ó Pai. Estamos aqui para Te prestar este culto, Senhor. Que esse culto seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o engrandecimento do Teu nome, Pai. Fala conosco nesta noite, Senhor. Usa, Senhor, cada leitura bíblica, cada hino que for entoado, a palavra do Teu servo, reverendo André, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor. Tu sabe das nossas necessidades, sabe dos anseios do nosso coração, Senhor. E temos a certeza que sairemos esta noite daqui cheios do Seu Santo Espírito, cheios da Tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Convido a igreja que abra suas Bíblias no Salmo 32. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu costumo brincar que o pessoal da classe de catecúmenos, que Davi ele foi no supermercado da perdição e do pecado e fez compras. Quando ele peca com Batseba. Ele mente, ele rouba, ele olha para a mulher do próximo, ele mata, apesar de ele não enfiar a faca, ele mata. Mas lá em 2 Samuel, depois de Natã revelar a ele esse pecado, mostrar a ele esse pecado, ele reconhecer o pecado, no verso 13, ele, então, disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Esse é o nosso Deus, aquele que olha para os nossos corações e conhece o nosso coração. Ele sabe que somos pecadores. O Salmo 32, nós faremos a leitura agora. E é isso que Deus quer de nós, não que pequemos, mas que reconheçamos o nosso pecado e declaremos a Ele, declaremos. Ele sabe que nós pecamos. Nós não conseguimos esconder isto. Mas quando nós estamos declarando isso, nós estamos reconhecendo a nossa pequenez, estamos reconhecendo a nossa necessidade e reconhecendo a nossa dependência de Deus. Que nós estejamos atentos a isso. Faremos essa leitura, que a igreja nos acompanhe nesse momento. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te farás súplicas, em tempo de poder encontrar-te com efeito,
Quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, ó justo. Exultai vós todos, que sois retos de coração. Que o Senhor nos abençoe pela porção da sua palavra lida. Nesse momento, ao som dos instrumentos, nos colocaremos em pé. Estaremos entoando o hino Coração Quebrantado. É o hino 67. Peço para que a Patrícia esteja nesse momento nos elevando a Deus em oração, numa oração de adoração ao Senhor. Ó Senhor Deus, grandiosíssimo Deus, aquele, Senhor, que a nossa mente pequena e pecadora não pode, Senhor, nem imaginar, nem entender, nem compreender. Mas mesmo assim, Senhor, o Senhor, por ser grande e bom, se revelou a nós, Senhor. O Senhor se fez conhecer. E assim, Senhor, podemos te perceber, Senhor, na tua criação, na tua graça, na tua misericórdia, no teu favor, no teu poder, na tua justiça, Senhor.
Senhor, que isso nos aproxime de Ti, que isso nos molde, que isso nos faça, Senhor, querer e desejar ser parecido contigo. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos encha tanto que não sobre nada de nós, Senhor, a cada dia, para que possamos, Senhor, ir treinando, para naquele dia que estivermos diante da Tua presença magnífica, preenchedora, Senhor, arrebatadora, estejamos, Senhor, santificados para a Tua glória e por Cristo Jesus. E eu Te adoro, Senhor, porque eu tenho plena consciência de quem eu sou, do meu pecado, mas também, Senhor, tenho uma pequena consciência de quem Tu és, que me preenche, me coloca de joelhos, Senhor, me humilha e Te glorifica, e louvado seja Deus por isso. Amém, Senhor. Senhor, que todas as pessoas, Senhor, possam ver a Tua mão através dos acontecimentos, Senhor. E obrigada, Senhor, porque o Senhor derrama favor e eu Te louvo, até pelos que não creem. Tem misericórdia desse povo, dessa nação, deste mundo, Senhor, que não merece a Tua graça nem a Tua misericórdia. Mas eu confio, Senhor, na Tua bondade. Sei que o Senhor me ouve, por graça, em nome de Jesus, nos atende. E eu oro confiada nisso, em nome do Teu Filho. Amém. Amém, sim. A igreja pode se assentar. Dando continuidade, convido a igreja mais próximo. Dando continuidade, convido a igreja que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Faremos a leitura do capítulo inteiro. Para esta leitura, eu convido que a igreja faça a leitura em conjunto. João 17, de 1 a 26. Todos leiamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes de houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas essas coisas que te me deste provêm de ti. Porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu me deste, porque são teus. Ora, todas essas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade.
Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha verdade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não me conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Amém. Que Deus os abençoe pela palavra que nos deu e peço perdão pelas falas durante a leitura. Dando continuidade, o grupo de louvor estará dirigindo-nos neste momento. Perdão. É o hino. O hino Confiança em Deus. Ao som dos instrumentos, nos coloquemos em pé. Hino 156. Continuidade ao momento de adoração e de louvor ao Senhor. A equipe estará nos dirigindo depois da oração. Eu peço para que nosso irmão Guilherme esteja, neste momento, orando. Perdão, é depois mesmo, perdão. Estou meio atrapalhado. Estou meio atrapalhado. Momento de louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com um cântico oferta de amor, juntos, no nome de Jesus, num só Espírito, ao nosso Deus. Amém? Venha, Senhor.
seja o nome do Senhor.
Senhor nosso Deus, nós rogamos este momento, Senhor, pela nossa pátria, pelo nosso país, que tem sido sacudida, Senhor, pelas intempéries, pelas más notícias, pela ausência de estabilidade na economia, no senso crítico, e até mesmo, Senhor, nas sensações, Senhor, e na falta de uma expectativa sobre o nosso futuro, Senhor. Senhor nosso Deus, o coração da nossa nação, Senhor, tem sido atribulado, Deus. E sabemos disso, Senhor, temos visto as notícias, temos ouvido as pessoas comentarem sobre esses assuntos, Senhor. Mas nós, Igreja do Senhor, nós temos uma confiança na Tua Palavra, nós temos uma confiança que é, Senhor, trazida ao nosso coração, porque o Teu Santo Espírito habita em nós e nos dá a certeza, Senhor, que tudo acabará bem, Senhor. Naquele grande dia, quando tudo se acabar, Senhor. Naquele grande dia, Senhor, quando estaremos contigo plenamente, Senhor. Naquele grande dia, Senhor, quando desfrutaremos da Tua companhia, Senhor, e não sentiremos mais os terrores dessa vida, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga esse refrigério, Senhor, para aqueles que perderam essa esperança. Cada filho, cada filha, cada membro, Senhor, que tem sido atemorizado pelas más notícias, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, coragem, que o Senhor fortaleça os joelhos vacilantes, Senhor, que o Senhor traga o Teu povo, Senhor, de volta, Senhor, à atividade, Senhor, aos cultos, aqueles, Senhor, que estão atemorizados, Senhor, que o Senhor injete, Senhor, vigor, coragem, Senhor. Também, ó Deus, Te pedimos, Pai, pela nossa nação, pelo mundo inteiro, Senhor, porque os alicerces, Senhor, do cristianismo têm sido abalados também, Senhor. Há uma tentativa brusca, Senhor, de derrubar os nossos valores e os nossos ideais. Mas a Tua igreja, Senhor, esse luzeiro vibrante, cintilante que foi colocado aqui neste mundo de trevas, ela está brilhando, e não porque somos alguma coisa, não por causa dos nossos esforços, mas por causa da Tua graça que opera em nós, e que nos faz, Senhor, levantar dia após dia, Senhor, fitando na esperança excelsa, que é Cristo Jesus, que virá em breve, Senhor. Deus, nós desejamos que a Tua igreja seja fortalecida diante de todas essas avalanches, essas ondas que têm tentado destruí-la, que têm tentado sufocá-la. E Te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a Tua igreja, meu Deus. Estabeleça ela como o Senhor tem estabelecido ela nos séculos atrás. Que sejamos, meu Deus, testemunhas e mártires também, Senhor, da Tua providência, do Teu cuidado, testemunhando que o Senhor ainda reina sobre os séculos dos séculos, em nome de Cristo Jesus. Nos abençoe para a palavra que ouviremos agora, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, eu acho que o Paulo estava muito emocionado. Queria saudar a todos os irmãos com a graça preciosa de Cristo. É muito bom vê-los, muito bom reencontrá-los nesse princípio de retomada dos nossos cultos ao Senhor. E nessa noite nós vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 139. Salmo 139. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos lê-la daqui a pouquinho. O Salmo 139 é um dos salmos mais lindos de toda a Bíblia. Eu sei que alguns de vocês já ouviram isso pela manhã, vão ouvir de novo. É um salmo belíssimo. Ele faz uma coisa muito interessante, porque ele conecta a teologia à vida. Ele tem verdades que aparentemente são muito abstratas, mas ao mesmo tempo são muito práticas para a nossa vida. E esse salmo ele é belíssimo porque ele fala de uma grande verdade. Ele fala das grandezas de Deus, de quem Deus é. E esse salmo ele é tão cativante, tanto quanto uma comida que a gente prova e a gente quer mais e mais e mais. Então, na medida que a gente começa a ler esse salmo, ele vai cativando o nosso coração cada vez mais, porque ele vai nos revelando, nos descortinando as grandezas de Deus, quem Deus é e aquilo que Deus
faz. Esse salmo é um salmo muito precioso, sem dúvida nenhuma. E Davi, que foi o seu autor, ele escreveu esse salmo provavelmente num contexto difícil da vida dele. Nós não sabemos exatamente qual era o contexto, mas pelo estilo de escrita, nós podemos imaginar que foi um momento difícil, um momento de reflexão na vida de Davi. Então o Salmo 139, ele é uma música, ele é um hino, e como hino, ele é composto de 4 estrofes. Se você olhar lá na primeira expressão que existe no Salmo, eu sei que a gente tem aqui uma expressão em negrito, né? Deus onisciente, onipotente. Isso aqui quem colocou foram os editores da Sociedade Bíblica, mas isso aqui não é o título do Salmo. Isso aqui é uma interpretação que os editores colocaram para que a gente saiba o que está escrito aqui. Só que isso aqui nos engana muitas vezes. E isso aqui está nos enganando agora. Porque isso aqui não expressa a ideia do Salmo. Não é isso que o Salmo quer dizer de fato. Embora essas verdades estejam aqui, mas o Salmo fala muito mais do que a onisciência e a onipresença de Deus. Mas então o que vale para nós é o que está aí em letras minúsculas, que é o que deveria estar em negrito, na verdade. Que é o versículo 1 no texto hebraico. A expressão hebraica, né? Mismor le David. Isto é, Salmo de Davi. Ele foi composto para ser cantado. Então ele é um hino, não é? Um hino composto por Davi para ser cantado. Ao mestre de canto, quer dizer, ao regente do coral, ao regente da orquestra. Então Davi compôs assim, olha, está aqui, vai lá e cante com a congregação. Então pense nesse salmo na seguinte estrutura. A primeira estrofe dele, ele fala sobre o Deus que é conhecedor de todas as coisas. Vai lá do verso 1 até o verso 6. A segunda estrofe, que vai do verso 7 ao verso 12, Davi fala do Deus que é presente, do Deus que está conosco em todo o tempo. Depois do verso 13 até o verso 18, ele fala do Deus que é criador de todas as coisas. E ele conclui então essa canção, na última estrofe, do verso 19 ao verso 24, falando do Deus que é santo e justo. Então é sobre isso que o Salmo está falando. O Deus conhecedor, o Deus presente, o Deus criador e o Deus que é santo. E nós vamos olhar então para cada uma dessas estrofes. Vamos então ler a palavra do Senhor. Salmo de Davi ao mestre de canto. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ah, tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Ah, aborreço-os com ódio consumado,
para mim são inimigos de fato. Então, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a santa palavra do Senhor. Oremos. Bendito Deus e Pai, a nossa vida está aberta diante do Senhor, assim como um livro está aberto diante do seu leitor. E te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração. Que as verdades que forem ditas aqui neste momento possam entrar pela nossa mente, mas que possam descer aos nossos corações. Deus fala a cada coração aqui nessa noite de maneira muito especial. E usa, Senhor, o teu servo para que ele fale de ti e para a glória de ti. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar então para a primeira estrofe desse salmo. A primeira estrofe, então, que vai do verso 1 ao verso 6, fala do Deus que é conhecedor de todas as coisas. Eu quero que você perceba que a tese da primeira estrofe, isto é, a ideia principal, é exatamente o versículo 1. Ao longo dos meus anos estudando o livro dos Salmos, que eu amo muito, eu tenho percebido que normalmente a tese principal do Salmo é o versículo 1. Aqui, a tese principal é dessa estrofe, da primeira estrofe que fala do Deus que é conhecedor. E ele diz assim: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Veja que verdade tremenda. Ele está dizendo para Deus: o Senhor me sonda. Isto é, o Senhor vai lá no mais profundo do meu coração. O Senhor me conhece. O Senhor sabe exatamente quem eu sou. Isso nós chamamos na teologia de a onisciência de Deus. Isto é, aquele que detém todo o conhecimento. Deus sabe de tudo. E aí o salmista então vai desenvolver a sua tese do verso 2 até o verso 5. E ele diz assim: Senhor, o Senhor sabe quando eu me assento, o Senhor sabe quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, o Senhor sabe quando eu estou caminhando na rua, quando eu estou em casa, o Senhor sabe exatamente todas as coisas. O Senhor de longe esquadrinha o meu pensamento. A ideia aqui do esquadrinhar é colocar dentro de um quadro. É mais ou menos o seguinte: quando você está olhando uma coisa muito grande e você não consegue ver o todo, o que é que você faz? Você fecha a imagem. Né? É o que a gente chama na televisão de dar um close. Não é? Você fecha a imagem e você se detém naquilo exatamente. E o que o salmista está dizendo é: o Senhor olha para o mundo como um todo, mas o Senhor fecha a imagem em mim. E o Senhor de longe me coloca dentro de um quadro. E o Senhor vê exatamente aquilo que eu sou. Porque o Senhor conhece todas as coisas. E o seu conhecimento, Deus, é tão precioso que eu nem mesmo ainda falei. E o Senhor já sabe exatamente aquilo que eu vou dizer. Isso está lá no versículo número 4. Ainda a palavra nem chegou à minha língua. E o Senhor já sabe exatamente o que é que eu vou dizer. Porque Deus conhece muito mais do que a nossa voz. Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece exatamente o nosso coração, aquilo que vai lá dentro de nós. É muito interessante porque o processo da fala, eu disse isso pela manhã, é um processo automático para a gente. A gente pensa e fala, pensa e fala, pensa e fala. Mas o processo da fala é um processo mais complicado. Porque a gente tem que comprimir o ar aqui no abdômen, esse ar vai subindo, passa aqui pela faringe, chega aqui em cima, vibra a corda vocálica, aí depois você articula esse som com a sua língua, e então esse som ele chega no palato, naquela parte de cima, que é como se fosse uma concha acústica, ele amplifica o som e o som sai bonito e perfeito. Então vocês podem me ouvir porque existe um processo de comunicação. Esse processo para nós é automático, mas ele leva um tempo. E Deus, ele vê o antes do processo. Deus está antes dele, porque Deus vê o nosso coração. E o salmista, diante dessa grande verdade, ele fala assim no verso 6, então, Senhor, esse conhecimento que o Senhor tem de mim é uma coisa tão tremenda que eu fico maravilhado diante disso.
é sobremodo elevado. Eu não posso entender como é que o Senhor conhece todos os meus pensamentos. Pela manhã eu disse para os irmãos que, imagine se você pudesse ouvir todos os pensamentos de todas as pessoas ao mesmo tempo. Você ficaria maluquinho. Mas é claro, não é bom para a gente isso, ouvir os pensamentos dos outros. Especialmente quando a nossa esposa está irada contra a gente, né? Porque a gente não fez o dever de casa, não lavou a louça, não fez o que tinha que fazer. E ela está muito brava. Então é bom a gente não saber o pensamento da esposa nessas horas. Mas Deus, Ele consegue ouvir bilhões de pensamentos ao mesmo tempo. Não são palavras apenas, não são orações, mas todos os pensamentos. Deus é capaz de ouvir todos eles. É claro que tem certos momentos na nossa jornada do casamento que a gente já tem uma intimidade tão grande com a esposa e com o esposo que só de dar aquela olhadinha, né, a gente já sabe o que a esposa está pensando, né? Quando o marido faz uma coisa errada, ela dá aquela olhadinha assim, ela não precisa dizer nada. Mas a gente já sabe exatamente o que ela está pensando. Ela está dizendo assim, está vendo? Porque você não deu ouvidos a mim, olha o que é que você fez. É mais ou menos assim. Agora veja que o conhecimento de Deus é uma coisa tão preciosa sobre nós, que Deus ele sabe exatamente cada pensamento, cada palavra, cada emoção, cada momento de ira que a gente tem. Muitas vezes a gente fica irado com o outro e a gente não expressa, né? A gente esconde a nossa ira. A diferença entre o adulto e a criança é que a criança ela tem os mesmos sentimentos, só que ela expressa. Ela chora, ela grita, ela bate, ela puxa o cabelo. O adulto tem também os mesmos sentimentos, só que a gente dá uma risadinha assim por frente, né? E lá dentro do nosso coração a gente pensa assim, ah, miserável. Não é? Essa é a diferença. E Deus vê tudo isso. Isso é fantástico. E o salmista, então, ele olha para tudo isso e fala assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. É sobremodo elevado. Eu não consigo atingir o conhecimento que o Senhor tem de todos nós. É uma coisa tremenda. Por que essa doutrina da onisciência de Deus é uma coisa tão magnífica e tão encorajadora? Porque Deus, Ele conhece as nossas fraquezas. Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe exatamente onde a gente vai fraquejar e quando a gente vai fraquejar. Deus sabe daquilo que vai no nosso coração em todo o tempo. Deus conhece todas as coisas. Então, quando a gente se sente assim fraco para orar, Deus conhece o nosso coração. Quando a gente vai orar e não tem palavras para dizer para Deus, porque a gente está numa situação tão difícil, Deus conhece o nosso coração. Você se lembra de Ana? Ana, aquela mulher que era estéril e que ela vivia angustiada porque não tinha filhos e ela era desprezada pela outra mulher do seu marido, a Penina, e ela ia anualmente no templo orar e numa determinada ocasião ela foi e ela estava tão angustiada, mas tão angustiada, que diz a Bíblia que ela não tinha palavras para orar. Ela simplesmente balbuciava e derramava as suas lágrimas perante o Senhor. E o profeta falou assim, Ana, aparta-te desse vinho, você está embriagada. Ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou angustiada. E o profeta falou assim, vai, e o Senhor conceda o teu pedido. E é muito interessante porque Ana, ela não tinha palavras. Ana orava no seu coração. E Deus viu, e Deus ouviu as orações de Ana. Eu me lembro do profeta Isaías dizendo, antes que vocês clamem a mim, eu os ouvi. Olha que coisa tremenda. Então nós não precisamos nem dizer nada a Deus. Não é que não devemos dizer, mas não precisamos muitas vezes dizer, porque Deus conhece exatamente aquilo que está no nosso coração. Eu queria que você entendesse isso hoje. Deus conhece o teu coração. Deus conhece aquilo que você é. Deus conhece exatamente aquilo que se passa aqui. Muitas vezes nós podemos nos reservar no nosso quarto, nos isolar no nosso quarto, ficar lá com o nosso tablet, ou com o nosso smartphone, ou com o nosso computador, mas Deus conhece exatamente tudo aquilo que está diante dos nossos olhos. Deus conhece exatamente tudo aquilo que está dentro do nosso coração.
nós não podemos esconder absolutamente nada de Deus, nem mesmo os nossos pecados mais secretos. A segunda estrofe desse salmo, ela fala do Deus que é presente. Isso vai do verso 7 até o verso 12. Vamos olhar para essa segunda estrofe. O verso 7 é a tese do salmista. E ele lança a tese a partir de uma pergunta. Senhor, para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Isso aqui, na verdade, é um hebraísmo, é o que a gente chama de paralelismo sinonímico. É quando a linha de baixo, ela, de maneira diferente, ela reforça a linha de cima. É um paralelismo de sinônimo, né? É a mesma ideia repetida para reforçar a ideia anterior. Então, o que ele está dizendo, em outras palavras, é: Senhor, eu não tenho como fugir da tua presença. Não tenho para onde ir. Porque onde quer que eu vá, o Senhor vai estar lá. E veja como é que ele vai demonstrar isso. Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. É óbvio que o Senhor está no céu. Mas se eu vou para o extremo do céu, e aqui ele está usando o exemplo do vertical, o contrário do céu então é o abismo, e a palavra abismo aqui não é abismo, mas a palavra aqui é Sheol, é a palavra hebraica que significa lugar dos mortos. Então ele está dizendo: Senhor, se eu for para o céu, o Senhor está lá. Mas se eu fizer uma cama, um leito, lá no mais profundo abismo, isto é, lá no Sheol, lá no lugar onde os mortos ficam, na região do silêncio, o Senhor vai estar lá também. O Senhor está nos extremos do vertical. Bom, mas se isso não resolver, quem sabe então, eu vou fazer o seguinte, versículo 9: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Aqui é uma figura de linguagem hebraica. É como se o salmista estivesse dizendo: se eu pudesse subir nas asas de uma grande ave e voar para os extremos do oceano, a ideia aqui do extremo do horizonte, quem sabe lá eu pudesse fugir da tua presença. Mas eu não posso. E eu não posso porque o versículo 10 diz: ainda lá no extremo do mar, no extremo dos oceanos, a tua mão haveria de me guiar e a tua destra iria me sustentar. Isto é, Senhor, eu não tenho para onde ir. Se eu vou para o extremo do céu, o Senhor está lá. Se eu vou para o extremo da terra, o Senhor está lá. Se eu vou para o extremo dos horizontes, o Senhor também está lá. O Senhor está em todos os lugares. Mas então o salmista pensou assim: deixa eu fazer uma última tentativa aqui. Quem sabe então se eu for para um lugar muito escuro, num lugar muito profundo, num antro da terra, versículo 11. Então quem sabe se eu chegar lá eu posso dizer assim: bom, as trevas com efeito me encobrirão. Quer dizer, então eu vou ficar bem escondidinho aqui do Senhor, num lugar muito escuro. E a luz então ao redor de mim se fará à noite. Então quer dizer, vai ser um lugar extremamente escuro, muito profundo. Aí vem um problema, versículo 12, para o salmista: até as próprias trevas não te serão escuras. Por quê? Porque para o Senhor, tanto faz, luz e trevas, o Senhor criou todas as coisas. No princípio não havia nem luz, apenas trevas, e Deus estava lá com o seu Espírito. Lembram-se disso? Versículo 2. No versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. No versículo 2, havia caos, havia um momento de escuridão sobre tudo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus estava lá, no caos da criação, Deus estava lá. Eu gosto muito, eu disse isso pela manhã, eu gosto muito de brincar com as minhas filhinhas de esconde-esconde. Elas sempre me chamam para brincar. E não tem jeito, a gente tem que brincar, ainda mais nessa situação que não dá para você ficar saindo muito, então tem que brincar em casa, tem que inventar muita coisa. E elas saem para se esconder, eu vou lá contar, e elas vão se esconder. E normalmente elas se escondem ou atrás da porta, ou debaixo do berço do Davi. E elas se escondem, e aí as duas se escondem juntas, e aí a Ana Maria fica dizendo assim: Lélis, fica quieto, o papai está vindo. E ela não se dá conta que eu estou lá, que eu estou vendo tudo. Ela não se dá conta de que eu estou ouvindo os passos. E é até engraçado, eu falava com alguém pela manhã, depois do culto, alguém me dizia isso: pastor, as minhas se escondiam atrás da cortina. Eu me lembrei que a Ana Maria também fazia isso, agora não faz mais. E aí o pezinho fica para fora, a cortina fica toda se remexendo, né? E ela acha que está super escondida. E aí, quando você demora um pouquinho, porque você tem que fingir que você está procurando. E aí ela diz assim:
Pai, eu estou aqui. Muitas vezes nós somos assim. A gente acha que consegue se esconder de Deus. Muitas vezes a gente acha que vai para o nosso quarto e a gente está longe de Deus. Não é verdade? Muitas vezes a gente se desconecta assim das coisas, né? Como se isso fosse possível, das coisas espirituais, e diz, não, agora só eu. Estou longe de Deus. E a gente, é como se tivéssemos um cheque em branco, né? Que a gente pudesse fazer tudo o que quer. Mas na verdade não é assim. Porque Deus está em todos os lugares. Ele conhece exatamente o nosso coração e Ele está presente em todos os lugares. E a grande pergunta é, como é que essa verdade tão abstrata, ela se torna uma verdade prática para a nossa vida? Isso é muito simples. Tanto faz se você está no meio de uma multidão, lá na Praça da Sé, ou no meio de uma multidão na Avenida Paulista, ou dentro do metrô. E eu me lembro da primeira vez que eu cheguei em São Paulo, em 2001, estava vindo do interior, 5 horas e meia de viagem, com um monte de mala, desembarcando na rodoviária da Barra Funda. Gente, quando eu entrei naquele trem, eu nunca tinha entrado num trem. Aquilo, eu não tinha visto o metrô, na verdade. Aquilo foi uma... E aquele monte de gente te atropelando. E eu me lembro que eu parei assim com as malas, bem na reta da porta, e quando o trem parou na estação que tinha que parar, que acho que era na linha, na Sé, para fazer a baldeação, eu não precisei fazer nada. Eu fui empurrado para fora. Eu pensei assim, gente, isso aqui que é São Paulo. Eu quase que me arrependi, viu, Guilherme? Não fosse o chamado de Deus, eu teria voltado naquele mesmo dia para o interior. Porque eu disse, meu Deus, que coisa louca isso aqui. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na Santa Efigênia comprar alguma coisa. Naquela época não tinha pendrive, viu, gente? Era disquete, podem acreditar, para fazer os trabalhos do seminário. Disquete. Alguns de vocês nem sabem o que é isso. É um negócio quadrado assim, que guarda um pouquinho só de coisa, né? E eu fui comprar disquete, porque diziam que lá era mais barato, e aquela multidão de gente. Então não importa se você está na Sé, no metrô, não importa se você está sozinho. Deus estará com você em todos os lugares, em todos os momentos da sua caminhada. Então você nunca precisa se sentir só. Nunca. Deus sempre vai estar com você em todos os lugares. Uma coisa que criança luta muito é medo, né? Parece que é uma coisa meio da fase, não sei se os pais aqui de crianças pequenas passaram por isso. E a Ana Maria também, de vez em quando, ela sente medo de ficar sozinha no quarto. Então, um dia desses, ela dormiu no sofá, eu peguei ela e levei para o quarto. E eu sempre oro com ela, e a gente recita junto o Pai Nosso, o Credo Apostólico, os 10 Mandamentos. Às vezes ela não consegue chegar até o final por causa do sono, mas a gente vai recitando aquilo que dá. E aí, eu sempre procuro mostrar que o Papai do Céu está presente com ela no quarto, não importa se ela estiver sozinha ou com a Lelis, o Papai do Céu está lá. Ele sempre está lá. Aí eu coloquei ela na cama e ela despertou. Ela olhou para mim assim, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Eu dormi no sofá, estou na cama. Aí eu falei para ela, filha, boa noite, Deus te abençoe, um beijo. Ela falou, papai, eu não vou sentir medo, porque eu sei que o Papai do Céu está aqui comigo. E ela dormiu aquela noite muito tranquila. Isso nos lembra que Deus está sempre conosco, mesmo nas horas mais difíceis da nossa jornada nessa vida. Deus está conosco. Vamos olhar para a terceira estrofe desse salmo. E nós vamos ver agora que Deus é o Criador de todas as coisas. Versículos 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. O que ele está aqui novamente um hebraísmo, um paralelismo sinonímico. O que ele está querendo dizer, Senhor, eu só nasci porque foi o Senhor quem me fez. Eu surgi porque foi o Senhor quem me fez. E de fato, irmãos, a vida é um dom de Deus. A vida é uma coisa tão preciosa, uma coisa tão linda, é uma coisa extraordinária. Eu me lembro quando nós estávamos tentando engravidar, nós passamos por 2 tratamentos muito difíceis e traumáticos. E eu me lembro que aqui, o nosso médico era aqui no Tatuapé. É aqui na Francisco Marengo, é isso, Francisco Marengo, aqui no Tatuapé. E o médico, na primeira consulta, depois dos exames e tal, ele disse assim, vocês não podem ser pais. Não naturalmente. É impossível para vocês. A chance que vocês têm é de 0,03. Ele disse assim.
Ou seja, nada. Absolutamente nada. Poxa, aquilo é de tirar o nosso tapete, o nosso chão, né? E agora, eu deveria pegar os meus 3 filhos. Eu deveria ir lá no consultório dele. Daqui uns 3 meses, quando o Davi estiver com as vacinas, colocar uma máscara nele e levá-los assim. Tá aqui, doutor, a nossa 0,0. É verdade, 000. São 3, tá aqui. A nossa chance era de 3 e temos 3. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos cria. E olha como é que o Davi descreve isso, a beleza da criação de Deus. Ele diz assim, olha, eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor me fez de modo assombrosamente maravilhoso. Assombroso aqui quer dizer uma coisa meio que inexplicável. Quer dizer, uma coisa assim, sabe, muito difícil de entender. E de fato é. A concepção da vida é uma coisa extraordinária. Se você parar para pensar que o homem tem uma semente chamada de sêmen e a mulher tem um negócio chamado óvulo, e que quando eles se encontram, né? E aí tem aquele casamento perfeito, vocês já viram isso na internet? A semente vem com um buquê de rosas. Eu acho linda essa ilustração, porque são milhões de sementes do homem que vêm até o óvulo. Milhões! E só um consegue entrar. Só um. O predestinado. Né? E eu acho muito interessante aquela ilustração, quando ele chega com um buquê de rosas assim. Aí o óvulo vira um coração e diz assim, venha para mim. E eles se encontram. São nada. Mas 2 células se encontram e se multiplicam e se tornam vida. Você já parou para pensar que negócio extraordinário é esse? A ciência não pode fazer isso. O maior progresso da ciência, o que a ciência pode fazer, Paulo, não é produzir vida, ela não produz vida. O máximo que a ciência pode fazer é ser um cupido. O máximo que ela pode fazer é juntar o óvulo com a semente. Ela faz o papel de cupido. Ela apresenta um ao outro. Estou te apresentando aqui. Você vai dar casamento, eu não sei, mas estou apresentando. Mas fazer multiplicar a vida, ou multiplicar aquilo que ainda pode ser vida, isso a ciência não pode fazer. E sabe o que é interessante? Porque Davi, embora ele não tivesse ultrassom, ele não tivesse um curso de anatomia, ele não passou por nada disso, mas Davi, ele está parando para pensar nessas coisas todas. E ele está dizendo, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor me fez de uma maneira assim assombrosamente maravilhosa. As tuas obras, Senhor, são admiráveis. É claro que Davi podia descrever aqui muitas coisas que Deus criou. Os oceanos, as árvores, os pássaros, os peixes. Mas ele está falando aqui da coroa da criação, que somos nós. A imagem e semelhança de Deus. Então Davi fala assim, o Senhor me criou de maneira maravilhosa. E o Senhor me viu, olha que coisa mais linda isso, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quer dizer, o Senhor me viu quando eu não era nada. Eu não tinha uma forma definida. E eu costumo brincar com isso, né? Porque quando os pais ficam grávidos pela primeira vez, eles vão lá e fazem o primeiro ultrassom, né? É aquela coisa e tal, né? O primeiro ultrassom. Aí a médica grava, dá um DVD, né? Agora não tem mais. Agora eles ficam online, eles te dão um link e uma senha. Então você acessa e está lá sempre para você assistir. E aí os pais tiram uma foto daquilo, né? E colocam no Facebook. Vejam como é lindo o meu bebê. Não tem nada. É apenas um ponto assim, menor do que a ponta de uma agulha. Diz assim, nossa, é a cara do pai, né? É a cara da mãe. E os pais se derretem. E eu me lembro quando eu vi os meus amigos engravidando, os amigos quer dizer assim, o plural, tá? Amigos e amigas. Ficando grávidos, e eles colocavam aquilo no Facebook, e eu dizia assim, mas como? Eu não vejo nada ali. E o que o Davi está dizendo é justamente isso. O Senhor me viu a substância ainda informe. A ciência, por mais avançado que ela já esteja nesse aspecto da anatomia, do conhecimento do homem, ela consegue ver a substância em forma. Mas Davi está dizendo, não, o Senhor me viu a substância ainda informe. O Senhor viu o antes. O Senhor viu as coisas antes delas acontecerem. E aí Davi olha para isso tudo e fala, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas tem uma coisa a mais aqui. O fato de Deus ser o nosso Criador
não significa que Deus está alheio à nossa vida. Que Deus simplesmente nos botou no mundo e falou assim, vá e viva e faz o que você quer. Não, olha o que diz no verso 16. E então, Senhor, no teu livro foram escritos todos os meus dias. Todos eles. Isso significa então que Deus, ao nos criar, Deus ele nos colocou debaixo de um propósito, debaixo de um plano soberano. Então ele diz, cada um dos meus dias foram escritos e determinados, veja o detalhe, quando nem um deles ainda havia. Gente, isso aqui não é confortador para nós? Isso aqui não é confortador? Saber que a nossa vida, ela não está assim ao léu, a nossa vida não está alheia à vontade de Deus. A nossa vida não é simplesmente cíclica, né, onde tudo vai se repetindo, não. A nossa vida ela tem um começo, um meio e um fim. A nossa vida está debaixo de um propósito de Deus, de um plano eterno de Deus. Gente, como isso é confortador para nós. A nossa vida, ela caminha para um propósito soberano, que muitas vezes nós não entendemos, é verdade. Mas Deus tem um plano em todas as coisas. E Davi, então, ele está tão maravilhado com isso que ele diz no verso 17. Então, Senhor, que preciosos para mim são os teus pensamentos. O pensamento aqui de Deus, que Davi está descrevendo, não é o pensamento como o nosso, mas o pensamento como o plano, porque aquilo que Deus pensa é aquilo que Deus executa. Então, quando ele diz assim, que precioso para mim é o pensamento, que precioso para mim são os teus planos, ainda que eu não os entenda, não é, Paula? Mas eles são preciosos para mim, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. E então ele diz assim, Senhor, o teu pensamento é tão assim grande, vultuoso, que eu não consigo contá-los. E aí ele diz assim, bom, se eu os contasse, eles excedem os grãos de areia. Imagine se você pudesse contar todos os grãos de areia. Os pensamentos de Deus excedem todos os grãos de areia. Todo mundo aqui já foi à praia. Já teve esse privilégio, certamente. Eu tive o privilégio de conhecer a praia quando eu tinha 8 anos. Só com 8 anos. A Ana Maria conheceu com 6 meses, a Letícia também com 6 meses. A gente foi para a praia e as levou e foi uma coisa assim, elas brincando na areia e tal, aquela coisa toda. Mas eu só conheci com 8 anos. Como eu não sabia que o mar era salgado, porque ninguém me contou, eu entrei no mar e engoli água. E foi horrível a minha primeira sensação de tomar água do mar. Quase vomitei, porque eu achava que era água doce. Ninguém tinha me contado que era água salgada. Gente, eu era muito caipira, me desculpem, viu? Vocês não têm ideia da caipirice que eu era. Então, eu me lembro de ver aquela multidão de areia. Eu fui aqui no litoral do Paraná, Guilherme, se você conhece, a Praia de Matinhos. É uma praia muito bonita que tem aqui no litoral do Paraná. Eu fui no verão, a água estava gostosa. Agora, nessa época, é impossível entrar lá, né? Nessa época, só indo para o Nordeste, lá para Porto de Galinhas, para você curtir bem. Mas você imagina, você senta naquela amplitude da praia e você olha aquilo, quilômetros, quilômetros e quilômetros de areia. E se você pudesse pegar todos os grãozinhos e colocá-los um após o outro, todos os pensamentos de Deus seriam maiores do que todos os grãos de areia juntos, de todas as praias do mundo. É impossível pensar isso, né? Isso não entra na nossa cabeça, né? Porque o máximo que a gente consegue é calcular algumas coisas, mas isso é impossível de pensar. E então Davi fala assim, Senhor, se eu os contasse, excederiam os grãos de areia. Contaria, Senhor, contaria sem jamais chegar ao fim. O que eu quero dizer com isso tudo? Que nada escapa à vontade de Deus. Deus, quando te criou, Ele colocou um plano na tua vida. Ele elaborou um plano e esse plano vai dar certo. Não tem como dar errado. Se dependesse de mim e de você, daria errado. Certamente em algum momento. Mas como foi Deus que planejou, não vai dar errado. Vai dar certo. Sabe aquela expressão vai dar ruim? Não tem como dar ruim. Porque para Deus não dá nada ruim. Deus tem um plano. Hoje pela manhã, a nossa irmã Melina fez uma oração tão linda, dizendo assim, Senhor, obrigado porque, embora nós tenhamos sido pegos de surpresa, o Senhor não. É verdade. Deus não foi pego de surpresa com essa pandemia. Deus estava vendo todas as coisas e conduzindo e planejando todas as coisas. Então eu queria te encorajar a seguir em frente.
e não desistir, porque Deus tem um plano para você, um plano muito especial. Muitas vezes nós não entendemos, não conhecemos, não sabemos, mas Deus tem um plano e Deus vai cumprir esse plano. Então, não precisa andar angustiado, andar ansioso, andar temeroso. Deus está no controle de todas as coisas, Deus tem um plano. Se Ele te fez, Ele tem um plano para você. Apenas confie no Deus que é Criador de todas as coisas. Vamos caminhar então para a última estrofe deste hino, que está do verso 19 até o verso 24. Já vimos então o Deus conhecedor, vimos o Deus presente, o Deus criador, e agora vamos olhar para o Deus que é santo e que é justo. Então, Davi diz assim: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Quer dizer, tomara, ó Deus, que o perverso morresse. Apartai-vos de mim, homens de iniquidade, homens de sangue. Por quê? Porque eles se rebelam de maneira insidiosa, quer dizer, deliberada contra o Senhor. E como inimigos do Senhor, eles falam malícia, eles estão contra o Senhor. E aí Davi fala: Senhor, eu não os aborreço com ódio consumado? Sim, Senhor, é claro, eu os aborreço com ódio consumado, eles são inimigos de fato. Aí você fala: puxa vida, Davi está virado aqui. O que Davi estava querendo dizer com isso? Muito simples. Davi, ele cantou uma música até aqui, dizendo: Deus conhece, Deus está presente e Deus cria. Como é que o homem pode olhar para isso tudo e não ver a grandeza de Deus? Como é que um ser humano não consegue perceber que existe um Deus que criou todas as coisas? Como é que ele não percebe que existe um Deus que está controlando todas as coisas? Então, se o homem não percebe isso, ele é inimigo de Deus. E Davi está dizendo: se ele é inimigo do Senhor, é meu inimigo também. E de fato, a Bíblia fala que antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Por isso que Jesus nos reconciliou com Deus. Então Davi está dizendo: se eles são inimigos do Senhor, também são os meus inimigos. E eu os odeio, porque eles odeiam o Senhor. É pesado isso. É forte essa palavra de Davi. Mas é isso mesmo que ele está dizendo. Não há como fugir disso. Só que Davi talvez pudesse dizer assim: mas Senhor, eu acho que eu estou sendo aqui muito pesado. Então pode ser que eu esteja mirando no meu coração. Então, Senhor, eu vou te pedir uma coisa. Humildemente, versículo 23. Então, Senhor, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Por que Davi está pedindo isso para Deus? Porque é isso que ele está dizendo lá no versículo 1. O Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Então, se o Senhor sonda todas as coisas, eu vou pedir uma coisa para o Senhor: sonda o meu coração. Olha para mim, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E veja que os verbos são interessantes. Ele diz assim: sonda-me, conhece-me, prova-me, vê se há em mim e guia-me. Olha quantos verbos. O que ele está querendo dizer: Senhor, olha para mim. Vê, Senhor, se eu tenho feito alguma coisa ruim no meu coração. Me mostra isso e me mostra como é que eu tenho que fazer a coisa certa. Não me deixa, Senhor, andar por esse caminho ruim. Eu quero ser agradável na Tua presença. Nós cantamos isso no hino 67, sonda-me, ó Deus. Cantamos isso aqui nos cânticos, sonda-me. E vamos cantar isso daqui a pouco. Meu querido irmão, esse texto nos encoraja de muitas maneiras. A doutrina desse salmo, ela tem que impactar o nosso coração, ela tem que afetar a maneira como nós vivemos. Crer que Deus conhece todas as coisas, crer que Deus está presente em todos os lugares, crer que Deus me cria, isso tem que mudar a minha vida. Eu não posso ficar como que paralisado, letárgico, diante dessa verdade. Não, eu não posso. Eu tenho que traduzir essas verdades de maneira prática na minha vida. Ou seja, se Deus me conhece, se Deus me criou, então eu tenho que andar diante de Deus com temor no meu coração. Eu tenho que buscar fazer a vontade desse Deus dia a dia da minha vida. Então não adianta eu esconder nada de Deus. Não adianta eu me esconder lá dentro do meu quarto com o meu telefone celular e achar que Deus está vendo, porque Deus está vendo. Deus, Ele está lá. E Ele não só vê aquilo que você está fazendo, mas Ele vê a motivação do seu coração, que é muito mais importante do que aquilo que você faz de fato. Deus está vendo todas as coisas. Mas eu também tenho que saber que Deus, Ele sempre, sempre, sempre vai estar comigo em
todo momento da minha vida. Momentos bons e momentos difíceis, não é, Paula? Você teve lá, Paula, mais de 30 dias no hospital, dos quais 21 dias, acho que é isso, entubada. Mas Deus estava com você, Paula. A cada momento da tua vida, Deus estava com você. A presença dele estava inundando aquele leito de hospital de maneira gloriosa. E é isso que Davi está dizendo nesse salmo. E é isso que nós temos que entender, que essas verdades têm que afetar o nosso coração e a maneira como nós enxergamos o mundo. Eu não posso viver sabendo dessas verdades e não aplicando essas verdades à minha vida, ao meu coração. Mas eu tenho que olhar para esse mundo, eu tenho que olhar para essa situação pandêmica, difícil, de isolamento, e saber que tem um Deus que criou todas as coisas e que mantém esse mundo debaixo das suas mãos. No controle, está absolutamente no controle de todas as coisas. Então, quando a gente entende essa doutrina da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, da onisciência de Deus, a gente passa a observar as coisas com outro viés, de uma outra perspectiva. Opa, peraí, calma, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que está fazendo. E então eu quero encorajar você a sair daqui nessa noite pensando nesses atributos de Deus. Pensando que Deus conhece você, Ele sabe quem você é. A Bíblia diz que Deus conhece as estrelas pelo próprio nome, Ele as chama pelo próprio nome. Ele sabe exatamente o nome da Paula e o DNA da Paula. Ele sabe exatamente o DNA da Patrícia e de cada um de nós aqui nessa noite. Mas Ele não apenas sabe, mas Ele está com você em todo o tempo. Então não tenha medo. Avante. 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 Não retroceda na fé. E lembre-se que Deus te criou. E porque Ele te criou, Ele tem um plano. E mesmo que você não entenda, Ele tem um plano. E esse plano não vai dar ruim. Esse plano vai chegar lá no final, de maneira gloriosa. Quer você entenda, quer você não entenda, Deus está lá, te conduzindo em todas as coisas. Que Deus te abençoe. E eu quero apenas dizer uma última coisa para você. Existe um Deus humano. Como assim um Deus humano? Jesus Cristo, o Deus homem. Ele te conhece melhor do que ninguém, porque Ele se fez homem como você, então Ele sabe todos os seus sentimentos. Tudo. Ele foi homem como você. E Ele está presente com você, porque Ele falou assim, a última palavra de Jesus foi isso: e eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até o final de tudo. Então não tenha medo, eu vou estar com você. E Ele te criou. Lembra que a Bíblia diz que tudo foi feito por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é o teu Criador. E ninguém conhece melhor o teu coração para te sondar do que Ele. Então eu quero que você olhe para Jesus como teu amigo, como aquele que vai estar sempre com você, porque Ele te conhece e nunca vai te desamparar. E quando você sentir só, Ele vai estar do teu lado. E Ele vai à tua frente nessa jornada difícil. E Ele vai te levar para a glória, porque Ele prometeu isso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Faz-nos sair daqui nessa noite olhando para um Cristo exaltado. Um Cristo que é conhecedor de tudo. Um Cristo que é presente, está presente em tudo. Um Cristo que nos criou de maneira gloriosa e que tem um plano para nós. E um Cristo que conhece o nosso coração de maneira perfeita e que vai nos ajudar a viver de maneira santa na tua presença. Obrigado, Senhor, por Ele, em nome de Jesus. Amém. Essa música, a primeira vez que eu ouvi foi aqui em Vila Formosa e eu me apaixonei por ela. Deus me conhece. Nosso coral canta. Mas como a gente não tem coral hoje, então a gente vai fazer aqui um grande coral. Nós vamos cantar juntos. Eu tenho um Criador que me formou antes de eu nascer e Ele sabia como eu sou. Deus me conhece até o meu pensar e ouve quando eu o clamar. Vamos cantar com alegria, vamos colocar em pé e vamos fazer deste hino
a expressão daquilo que nós ouvimos essa noite. Eu tenho um Criador que me formou, que antes de eu nascer sabia como sou. Deus me conhece até o meu pensar e vê a minha dor, me ouve seu clamar. Eu tenho um Pai de amor e dele eu sou. Jamais me deixa aonde quer que eu for. Deus me conhece até o meu pensar e vê a minha dor, me ouve seu clamar. Deus me conhece até o meu pensar e vê a minha dor, me ouve seu clamar, me ouve seu clamar e me ouve seu clamar. Um Pai de amor, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas falhas, das nossas debilidades. O Senhor sabe, ó Deus, de tudo. Podemos condenar nada do Senhor. Mas muito obrigado porque o conhecimento do Senhor de nós é um conhecimento de amor. O Senhor nos vê como um Pai de amor, um Pai que nos ama com amor eterno. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre está presente na nossa vida, nas horas boas e nas horas difíceis. Obrigado, Pai, porque o Senhor não apenas nos criou, mas o Senhor tem um plano soberano. E nós estamos dentro desse plano. E o Senhor vai cumpri-lo até o final. Pai, vê se em nós alguma coisa que não tem te agradado. E ajuda-nos, Pai, a fazer a Tua vontade. Nós sabemos, Senhor, que por nós mesmos é impossível. Nós somos pecadores. Mas obrigado porque em Cristo nós podemos te agradar. Ele te agradou e em Cristo nós podemos te agradar, Senhor. Louvado seja o Teu nome pela obra de Jesus na cruz por nós. Muito obrigado por este culto tão tremendo e edificante para os nossos corações. Recebe a nossa glória, Senhor. Anima, edifica, reaviva a Tua igreja, Senhor. Arrebanha, Senhor, o Teu povo de volta
no teu aprisco, Senhor, e faz-nos te adorar, Senhor, todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Cuida de nós, dá-nos uma semana, Senhor, abençoada na tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito, o Deus Trino, que nos conhece, que está conosco, que nos criou, que sonda o nosso coração, nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podem assentar-se. Achei que eu nunca fosse dizer isso, mas estou muito feliz porque o templo está quase cheio. Que bom, graças a Deus por todos vocês que vieram, estamos muito felizes. Esperamos que possamos encorajar outros a voltarem com todo cuidado, né, com toda cautela, mas aos poucos nós vamos retomando as atividades aqui na igreja. E estamos muito felizes por isso. Queria louvar a Deus nesse momento, por uma pessoa muito especial, pela vida da Paula. Eu me lembro, Paula, do último áudio que eu te mandei antes de você ser entubada, lembra disso? Eu falei, Paula, depois disso tudo, nós nos encontraremos na casa do Senhor para agradecê-lo. Lembra disso, Paula? Foi o último áudio que eu te mandei. E hoje nós estamos muito felizes, Paulo, pela tua presença. Nós oramos por você e nós vimos esse Deus de Davi, o nosso Deus, operar um grande milagre na tua vida. E não há outra palavra, a palavra é milagre. Milagre é tudo aquilo que não se explica. E o que nós estamos vendo é um milagre. Eu queria que você viesse aqui, se você consegue vir. Guilherme, deixa lá passar aí, para nós orarmos por você e com você. Vou respeitar o isolamento. Não vão falar, olha o pastor quebrando o isolamento, né? Mas nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, nós queremos te dar graças, porque o Senhor nunca, nunca, nunca nos abandona. Obrigado, Senhor, porque quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. E nós te agradecemos porque o Senhor esteve com a Paula. Nos dias mais difíceis da caminhada dela, o Senhor estava lá. O Senhor estava lá sustentando a Paula com a sua destra fiel. E agora, Senhor, nós estamos aqui contando as bênçãos, agradecendo ao Senhor por este milagre que tu operaste na vida dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso não prova, mas apenas nos lembra de que o Senhor continua sendo Deus e o Senhor continua fazendo milagres na vida do teu povo. Nós te damos toda a glória, toda a honra e todo o louvor, porque o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Senhor, pela vida da Paula, pela vida do Juliano, pela vida das crianças. O Senhor não só a sustentou, mas sustentou também o Juliano e as crianças durante aquela jornada tão difícil. E muito obrigado, Senhor, também pelo amor da igreja de Vila Formosa, que de maneira, Senhor, tão linda e tão gloriosa foi expressado na vida dessa família, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso é ser igreja, é quando nós realmente choramos com os outros. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo amor que o Senhor demonstrou através da vida dos irmãos desta igreja. Também, ó Deus, nós oramos nesse momento pela vida do seu Adalto, que
que está sofrendo. Oramos pela família. Oramos por todos aqueles, ó Deus, que sofrem, que enfrentam essa situação tão difícil. Que o Senhor, ó Deus, possa ter misericórdia deles. E o Senhor possa sustentá-los, estar com eles nesse momento difícil. Mas, ó Deus, recebe a nossa gratidão nesse momento, por este milagre que nós estamos vendo neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Se um dia disserem que na igreja presbiteriana não tem milagre, deem o endereço da Paula, tá bom? Digam, eis o milagre de Deus. Paula, receba o meu abraço, meu grande abraço que eu queria te dar, mas eu não quero quebrar o protocolo para não dar mau exemplo, senão todo mundo vai se abraçar no final do culto, eu sei. Então o exemplo tem que começar a partir de mim. Deus abençoe muito você, Paula. Deus abençoe muito você, viu, Juliana? Que está à porta ali, um diácono fiel. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos. Uma boa semana em Cristo Jesus. Patrícia está nos lembrando aqui, desculpa. Nós oramos pela sua mãe. Eu pensei nela, pela dona Gerlanda. Não esqueci o nome não, viu, Vitória? Vamos orar por ela. Pai de amor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes da luta que a Vitória, Senhor, a nossa irmã, tem enfrentado nesses dias com sua mãe. E a dona Gerlanda também tem passado dias difíceis. E nós te pedimos, Pai, estenda também a Tua destra a ela, Senhor, curando e restaurando, se assim for da Tua vontade, para a glória do Teu nome. Tu podes fazer isso. E nós te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre ela. E sustenta a Vitória, Senhor, a nossa querida irmã. Dá graça a ela e força, para que ela possa, Deus, não olhar para as circunstâncias, mas olhar para o Senhor das circunstâncias. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pati, pela lembrança. Deus abençoe, irmãos. Boa semana. Ah, sim, temos o vídeo. Estava me esquecendo disso. Obrigado, essas boas memórias. Então temos um vídeo que foi colocado no grupo da igreja. Já está pronto aí, Tati? É só dar ok. Pode dar ok, Valmir. E no último bloco do nosso programa Repórter Curioso, neste Dia dos Pais, não poderia faltar uma homenagem a eles. Mas como somos muito curiosos, queremos saber: existem pais perfeitos? Quem são eles? Como vivem? Quais são as suas características e qualidades? Algumas crianças resolveram falar a seus pais quais são as suas qualidades e características. E nós vamos ouvir agora para tentar responder a essas perguntas. O meu pai, ele é forte. É meu herói. Mas amigão! É meu herói. Quando eu crescer, eu quero ser trabalhador igual a você. Meu herói. É o melhor. É meu herói. É corajoso. Nosso herói. É cabeludo, ele é forte. Ele dorme comigo. Ele cuida da gente e ele é um ótimo cozinheiro. É meu herói. É o melhor. É meu herói. É aquela pessoa que está no meu coração. Aquela pessoa companheira, aquela pessoa que serve para todas as horas. É meu herói. Herói pra mim. O meu pai é inteligente, forte, brincalhão e amoroso. Concluímos que pais perfeitos não existem, pois somente Deus é perfeito. E sendo Deus perfeito em tudo que é e faz, deu o pai ideal a cada um de nós. Louvamos a Deus pela vida de todos os pais. Que Deus continue abençoando e capacitando a cada um. Vamos ficar agora com uma homenagem de algumas crianças aos seus pais. Nesse Dia dos Pais, eu queria desejar tudo de bom pro meu pai, porque eu amo muito, muito, muito ele. Sou grata por tudo que ele já fez por mim, por todos os conselhos, abraços, carinho,
tudo de bom. E eu também queria agradecer muito a Deus por esse homem maravilhoso que Ele pôs na minha vida, que faz os meus dias ficarem cada vez melhores. Um beijo, te amo, pai. Pai, te amo. Papai, eu te amo, você é meu herói. Papai, eu te amo muito. Você é muito especial pra mim. Eu te amo muito. Um beijo. Feliz Dia dos Pais pra você. Tchau. Papai, eu te amo. Tchau. Pai, eu te amo, você é meu herói. Te amo, pai. Você é o melhor. Papai, te amo. Papai, eu te amo muito. Quando eu crescer, eu quero ser trabalhador igual a você. Papai, você é o meu herói. Um dia eu vou querer ser igual você. Papai, eu te amo. Feliz Dia dos Pais. Te amo, pai. Pai, você é saudade. Dia dos Pais. Eu te amo. Você é amigão. Papai, eu te amo. Você é o meu herói. Papai, te amo. Te amo, pai. Papai, você é o melhor. Papai, esse dia vai ser pra sempre. Papai, esse é o melhor pra mim. Eu te amo. Beijo, tchau. Tchau. Pai, eu te amo. Pai, você é meu herói. Papai, amamos você. Que foi, Gabi? Gabi disse que você é o nosso herói. Meu pai é corajoso. Te amo, pai. O meu pai, ele é forte. Te amo, pai. Pai, eu te amo. Eu te amo, papai. Papai, eu te amo. Oi, pai, te amo. Você é meu herói. Eu te amo, meu paizão. Oi, papai, eu te amo. Papai, amamos você. Papai, eu te amo muito. Pai, eu te amo muito. Você é aquela pessoa que está no meu coração. Aquela pessoa companheira, aquela pessoa que serve para todas as horas. Oi, pai, você é o meu herói. Te amo, papai. Te amo, papai. O meu pai é inteligente, forte, brincalhão e amoroso. Te amo, papai. Pai, eu te amo. Papai, eu te amo muito. Um beijo.